Você sonha em comprar um imóvel, em ter um lugar para chamar de seu? Há quem já tenha e queira comprar um outro para investir. O fato é que o mercado imobiliário está a todo vapor em Natal. Em 2024, o lançamento de empreendimentos cresceu quase 90%, de acordo com o levantamento do Sindicato da Indústria da Construção Civil, em parceria com o Sebrae. Somente no ano passado foram 1.288 unidades lançadas, contra 682 em 2023. O número de vendas também cresceu. O aumento foi de 41% em relação a 2023. Ainda segundo o levantamento, o mercado movimentou cerca de 1,5 bilhão de reais. Para falar mais sobre o crescimento e sobre dar dicas em quem quer comprar um imóvel, eu converso com a advogada especialista em direito imobiliário, Michele Maciel. Olá, doutora Michele, seja bem-vinda à Rádio Universitária. Eu que agradeço, Maxwell, o convite. Espero que a gente possa aqui elucidar algumas questões para os ouvintes. Doutora Michele, como vem sendo essa crescente no mercado imobiliário? Quando começou esse boom atual? Após a aprovação do Plano Diretor do Natal, especificamente, né? A pandemia deu aquela parada nos imóveis, então a gente ficou um tempo aí o mercado esperando acontecer. Já começou a melhorar quando os efeitos da pandemia foram também melhorando no mercado. E após a aprovação do Plano Diretor, houve então esse boom. Se você andar por Natal, você vai ver vários prédios aí subindo, literalmente, né? Então, assim, o mercado a gente acha que não está aquecido, mas as famílias estão sempre mudando a configuração, crescendo, separando. Então, isso faz o quê? A busca por imóvel. Não só para moradia, mas como você bem colocou aí no início, para o investimento, né? O imóvel acaba sendo, de qualquer maneira, ainda um investimento por toda a vida. E são muitas opções nesse mercado imobiliário, mas os preços não parecem ter caído, mesmo com a concorrência, né? Há algum levantamento sobre esses valores? Eu não tenho um levantamento especial para lidar aqui sobre valores, assim, de mercado imobiliário e fazer uma comparação com você. Mas o que a gente vê, pelo menos no meu escritório, enquanto advogada, é que tanto essa área, por exemplo, ali do Tirol, de Petrópolis, o metro quadrado não reduziu, como você colocou, só aumentou. E Ponta Negra também é um outro destino muito procurado por ser turístico. O metro quadrado lá também acaba sendo muito alto. Então, você percebe que há uma contínua valorização nesses locais. Agora, também há novos investimentos na Zona Norte de Natal. O que antes não havia, hoje a gente percebe que há realmente construtoras querendo empreender, lançar prédios verticais, né, o que a gente não via muito na Zona Norte. O metro quadrado lá é bem menor do que desse lado aqui, mas, como você acabou de falar, não considero que seja barato. Realmente, assim, com o custo de vida hoje, acaba que moradia pesa no bolso do cidadão. E para a população, quais são as vantagens desse boom do mundo dos imóveis? Eu acho que a competitividade, quando você não tem um boom, quando você não tem muita oferta e há uma grande procura, a tendência é que ficasse até mais altos os preços hoje de mercado. Hoje você pode escolher, por exemplo, entre entrar no financiamento ou pagar um aluguel. Então você dá uma mistura, você vasculha o mercado e aí você dá competitividade. A gente quer saber também qual a melhor forma de comprar um imóvel, doutora Michele. Aí depende. Você quer saber comprar um imóvel na planta, usado? Qual imóvel que você quer? As minhas dicas, porque a dica varia de acordo com o imóvel que a pessoa vai comprar. Vamos começar por qual? Na Vamos planta? começar com o da planta? Vamos começar na planta? Na planta é bem específico, por isso que eu falei qual. Porque a planta, quando você compra ele não existe. O que existe ali é um que a gente chama de fração ideal. O que é isso? É um terreno onde foi fracionado ali, onde você tem 0,000, alguma coisa daquela área. Então, qual é o primeiro cuidado quando você vai comprar um imóvel na planta? Procurar se aquela construtora que está vendendo aquele imóvel tem o registro de incorporação. A gente chama de RI. E como eu faço isso? Eu vou ao cartório. Normalmente, quando você vai ao standard e procura, hoje em dia não tem nem folder, né? Muitas vezes é já na tela. Mas procura ver se tem lá RI número tal, tal, tal. Se não, consulta o vendedor ou o corretor imobiliário e pergunta a ele, olha, qual o RI? Por quê? Você vai saber se está registrado, você vai saber qual é o memorial descritivo,
O que é memorial descritivo? É como está registrado no imóvel aquele empreendimento. Se tem piscina, se tem academia, se tem quadra, quantos metros quadrados, qual o material que vai ser utilizado? É mármore, é porcelanato? Ou seja, tudo isso está lá no cartório. Quando você não faz essa pesquisa, você pode estar comprando gato por lebre. E é ilegal vender sem RI, mas ainda há, infelizmente, construtoras e incorporadoras que fazem esse tipo de venda. Então, o primeiro cuidado é procurar saber se essa construção está legalizada. E falando sobre imóveis que já existem, Tá. como é? Aí a gente tem tanto o imóvel, vamos dizer, o imóvel piso, né? Não imóvel de construtora, do particular. Vamos falar imóveis de particular. Isso aqui que eu vou falar também aplica um pouquinho à construtora, tá? Então, só finalizando lá na planta, também é importante checar como é que está a situação dessa construtora, se eles têm todas as certidões negativas, qual foi, por exemplo, as experiências anteriores, construções anteriores, para saber se realmente essa construtora que está lançando esse empreendimento tem, vamos dizer assim, experiência no mercado. Mas voltando para o imóvel particular, primeira coisa também é ir no cartório, pedir o que ao vendedor? Olha, me dá a certidão de registro do seu imóvel. A pessoa pode dizer, não tenho, não sei o que é. É natural, né? As pessoas não são obrigadas a saber termos de direito imobiliário. Mas é simples, você sabe o endereço onde você está comprando aquele imóvel. Então, você procura o cartório competente daquela área e diz, olha, eu estou querendo comprar um imóvel no endereço X. Eu queria a certidão desse imóvel. Então, o cartório vai lhe entregar a certidão e você vai saber se tem dívidas, se tem alguma penhora, se tem algum problema, se efetivamente você pode comprar aquele imóvel ou não. Tá ok o registro do imóvel? Tá. Então tá tudo bem, doutora? Não. Tem que ver também a situação dos vendedores, se eles não têm débitos fiscais, se eles não têm processos na justiça, porque você pode acabar comprando um imóvel e posteriormente ser surpreendido com a penhora. Então, se você não fez a checagem, no direito a gente chama de due diligence, se você não faz a checagem correta quando você está comprando, lá na frente você pode não conseguir demonstrar sua boa-fé. Você foi lá, muitas vezes o preço é até atrativo. Aí você, nossa, tá tão bom esse preço aqui, vou comprar. E aí desconfia, né? Se o preço está muito atrativo, desconfia e vai atrás. Porque se lá na frente, por exemplo, esse imóvel estava já, esse vendedor, perdão, estava sofrendo um processo de execução, ele não poderia ter vendido esse imóvel. E se você não checou quando você comprou, você abriu mão de fazer essa checagem, correto? Então, lá na frente, como é que você vai dizer assim, não, mas eu estava de boa fé. Você estava de boa fé e você checou realmente tudo? E aí você pode acabar perdendo o imóvel. A senhora comentou também sobre o financiamento. E eu queria saber quais as barreiras que tem para as pessoas fazerem esses financiamentos para os imóveis. Tá. A principal barreira é quando o imóvel está irregular. Então, assim, muita gente acha que, ai, amei esse imóvel e quero fazer o financiamento. Se o imóvel não tiver com escritura pública e registrado, porque existe uma estatística que no Brasil, 50% dos imóveis são irregulares. Ou seja, muitas vezes uma pessoa da família faleceu, aí você não fez o inventário, portanto, a família, o espólio, né, não tem como vender aquele imóvel. Muitas vezes você faz um contrato de gaveta, não faz uma transferência, também não tem como fazer um financiamento. Às vezes você compra, você vê um imóvel lindo, acontece muito em praias, por exemplo, na Praia da Pipa, lá tem um grande número de imóveis irregulares e muito imóvel de posse. E aí você se apaixona por aquele imóvel na praia e faz, caramba, eu quero financiar, mas o imóvel é de posse. Então, você não tem como financiar. Então, o principal entrave, eu não vou nem entrar na renda de quem quer comprar. O principal entrave, primeiro, de cara, é que o imóvel esteja regularizado na matrícula do imóvel. Sem isso aí, a gente nem dá o próximo passo. E a senhora comentou também que existem várias coisas para os compradores poderem ter seus imóveis. Eu queria saber como as pessoas não consigam cair em armadilhas desse tipo, de imóveis sem estarem desregulados ou algo assim. Maxwell, a dica que eu dou é assim, quem vai fazer o investimento no imóvel, muitas vezes, ou vai colocar todo o investimento de uma vida, ou vai realmente fazer um investimento considerável para fazer uma renda. Ou seja, ela está fazendo um investimento. O que ela deve fazer?
se proteger. Ela deve procurar um profissional especializado, porque aqui eu tentei colocar termos mais leves, práticos, que possam ser mais claros para a população, mas é muito difícil muitas vezes, por exemplo, voltando aqui para o contrato da planta, imagine que um contrato de adesão, que é o que a gente chama, você vai na construtora, compra seu apartamento, você vai ter um contrato de 40 a 50 páginas, com várias cláusulas que são extremamente técnicas. Como que você, leigo, vai ler? A gente que é da área, que é especializado, muitas vezes tem essa dificuldade. Então, assim, são tantos cuidados, sabe, que a gente tem que tomar, desde a parte registral, desde a questão contratual, porque o contrato é importante também, principalmente a longo prazo. Seja um imóvel na planta que vai ser por anos parcelado, ou mesmo um contrato de particulares que pode envolver aí um pagamento parcelado, ele tem que estar muito amarrado para que a pessoa não perca seu investimento. Então, além das dicas que eu estou dando, que pode ser feita sem advogado, que é procurar o cartório, verificar pelo menos a certidão, né? O restante é muito técnico. Então, a dica que eu dou, e aqui não é vender o peixe, é realmente proteger o cidadão. Procurar um advogado especializado em direito imobiliário. Não é só um advogado especializado em direito imobiliário, que ele vai ter aquele olhar específico. É como você está com problema no coração e procurar um dermatologista. Não vai resolver. Então, é necessário esse cuidado. Acho que falta um pouco de cultura preventiva no Brasil. As pessoas costumam procurar os advogados quando os problemas já acontecem. A gente tem uma cultura de judicialização muito alta ainda e prejuízo. Porque depois que você comprou, já investiu, seu dinheiro já foi colocado ali, você só vai ter agora estresse emocional e prejuízo financeiro. Então, essa é a dica que eu dou. Estou conversando com a advogada especialista em direito imobiliário, Michele Maciel, sobre o crescimento do mercado imobiliário em Natal. Doutora Michele, a gente tem comentado sobre imóveis na planta. A gente quer saber se vale a pena comprar esse tipo de imóvel. Super vale a pena, porque quando você compra um imóvel na planta, os lançamentos, os pré-lançamentos, você vai comprar um imóvel que ao longo da construção ele vai valorizar. Pronto, ele vai estar valendo ali pelo menos 50% a mais. Então, eu super recomendo. Agora, volto para o início. O que você for comprar, seja imóvel na planta, seja imóvel pronto, procurar antes se munir, né, de cuidados para depois acabar não perdendo esse investimento. Então, sim, eu acho que o imóvel na planta, ele é legal, além de ser aquela coisa de você poder planejar o seu futuro, né? Enquanto você vai pagando ali, o imóvel vai sendo... E é interessante acompanhar o cronograma de obra para ver se está sendo cumprido. Enquanto isso, você vai programando sua vida, né? Então, muitas pessoas que, por exemplo, vão construir uma família, antes disso já, vou comprar imóvel na planta, porque enquanto a gente vai se programando aqui, vamos também pagando aqui o imóvel. Super recomendo. Nada contra o imóvel na planta. Só o cuidado. E o momento atual, favorece ou desfavorece os imóveis antigos, doutora Michele? Pergunta de milhões essa daí que você me fez. Olha, eu acho que no momento atual ele desfavorece os imóveis antigos, a menos que o preço do imóvel antigo ele traga competitividade. Qual é a vantagem do imóvel antigo? Ele está pronto, você está vendo. O imóvel na planta, você corre ainda o risco, se não for afetado, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, se não houver um patrimônio de afetação, você corre o risco de realmente a construtora quebrar e de repente você... Pode acontecer, né? E o imóvel antigo não, ele está lá, está pronto. Mas não é aquele imóvel novo, você vai trabalhar aí já numa outra seara, que é ver se vão aparecer vícios. Você compra um imóvel aparentemente bem, mas é um imóvel antigo. Depois você está morando lá, começa a aparecer vícios de infiltração, de construção. Então, não é que seja desvantajoso, tá? Aqui a gente está colocando aqui, o que é que você quer? Você quer morar de imediato? Então, lógico que é mais vantajoso você ir para o imóvel antigo pronto e tentar também se munir de cuidados nessa compra. Mas se você tem tempo e você quer algo que você vai ter uma vantagem financeira, aí seria mais interessante o imóvel na planta. Por isso que eu digo que é uma pergunta de milhões. Depende da sua necessidade. Eu não acho nada errado comprar um imóvel antigo usado. O importante é que você, nessa hora, tanto verifique a situação registral,
a situação construtiva, como é que está esse imóvel por dentro, e, obviamente, a situação de quem está vendendo, a título de débitos, tributação. Então, depende muito da sua necessidade. Eu vejo assim, Maxwell. E quem está tentando um financiamento, se tiver outro financiamento já, isso atrapalha quando tenta conseguir o do imóvel? Normalmente atrapalha. Não é que você pode sim fazer dois financiamentos, mas a questão da renda é muito importante. Então, assim, geralmente quem está comprando imóvel já tem tanta burocracia, tanto protocolo para comprovar a renda. Muitas vezes você tem a sua renda lá declarada não é suficiente, você tem que provar que você tem um complemento. Se você é casado ou tem um companheiro ou companheira, você tem que fazer a junção dessas rendas. Então, dois financiamentos simultâneos, eu diria que é algo que é sempre muito complicado, tá? Assim, o ideal é resolve primeiro um para depois partir para o outro, porque a possibilidade de acontecer eu ia falar difícil agora, de indeferimento, mas a possibilidade de ser negado, os dois, é grande. Então, vamos fazer um, vamos resolver primeiro, concentrar. Eu digo assim, vamos concentrar energia em uma coisa. Ah, mas o negócio é fantástico, não posso perder. Tá, então qual é o negócio fantástico? Resolva qual é, concentre energia nele, faça o financiamento desse, e aí concluído, se você não tiver margem, porque tem que ter margem, você não pode fazer dois financiamentos. Ah, quero fazer dois financiamentos. Não, o banco vai analisar a sua situação financeira cadastral e ver se você, e se for o caso, né, de uma família, se essa família tem margem para cumprir realmente aquele empréstimo, aquele financiamento. Então, não é tão simples fazer dois financiamentos simultâneos, não. E o que seria importante para o comprador verificar no contrato e também para o vendedor? Quais são os itens importantes? Do imóvel na planta ou de um imóvel usado? Vamos tratar agora de imóveis na planta. Bora. Porque, acredite, diferencia. Porque o imóvel na planta, o contrato, ele tem vamos dizer aqui para uma linguagem bem popular, uma outra pegada, sabe? O imóvel na planta, você tem que prestar atenção, por exemplo, em prazo de entrega, se tem penalização. Você deve prestar atenção nos juros. Normalmente a gente aplica o INCC. Então tem que ver se de repente aquele contrato não está colocando uma outra taxa de juros que vá ser muito abusiva para o consumidor. Penalidades também no contrato na planta. Hoje em dia não, foi 2016, a lei do distrato. Muitos contratos, eles colocam penalidades excessivas. Então, às vezes, há contratos que chegam a penalizar o consumidor na perca de 75% do que ele investiu. Então, tem que ter atenção a essas cláusulas, tem que ver se não tem um excesso de penalização, porque o contrato na planta, você pega um contrato standard, ele é muito mais direcionado à proteção da construtora do que à proteção do consumidor. Então, para equilibrar isso, é importante você verificar se, por exemplo, podemos falar um pouquinho aqui de patrimônio de afetação? Vou explicar para você o que é. Você deve já ter visto aí por aí muitas construtoras ou obras inacabadas, né? Pelo meio da cidade, assim, que viraram no final um cemitério. Então, quando isso acontece, normalmente é quando você não está com patrimônio afetado. O que é isso, Michele? Quando você faz o registro de incorporação, eu super recomendo que procure se lá consta que o patrimônio está afetado. Se estiver, aquele imóvel não pode ser penhorado, não pode ser bloqueado para pagar débito da construtora. Ele é exclusivamente para aquela obra. Então, mesmo que a construtora quebre, quem comprou aquele imóvel pode terminar. Claro, estou falando aqui numa situação bem ruim, bem difícil, mas assim, ainda há saída. É diferente quando, por exemplo, você compra imóvel na planta, no decorrer da obra, aquela construtora entra no processo de recuperação judicial ou, enfim, tem problemas, e aquele imóvel vai ser penhorado, por exemplo, para pagar débitos trabalhistas, entende? Então, o contrato, lá vai estar previsto. Este empreendimento está devidamente afetado. Então, dar dicas sobre contrato na planta, ele é gigantesco aqui, seria uma lista imensa. E é por isso que eu falo, dei aqui algumas, como, por exemplo, atenção a juros altos, atenção a cláusulas que penalizem com multas muito altas, atenção se está afetado, né? Se aquilo ali é só
para aquele empreendimento ou não. Mas a leitura integral do contrato é ideal que seja feita por uma pessoa especializada, por um advogado, no caso. Doutora, e quando finalmente a compra acontecer, o que o comprador deve ter cuidado? Bom, quando a compra acontecer, eu diria que se for um imóvel na planta, é muito legal fazer o registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel. Por quê? Você já registra, você não pode... A escritura do imóvel na planta, ela só é feita ao final, óbvio. Quando está concluído o imóvel, é feito a bid, se está tudo ok, e aí sim é averbada a construção e você pode fazer essa escritura. Isso pode demorar 5, 6 anos. Então, para se proteger, o contrato vai lá no cartório onde está o registro de incorporação e registra esse contrato. Para imóveis que não estão na planta, comprou, deu tudo certo, corre e vai logo fazer a escritura. Fez a escritura, registra também. Tem muita gente que compra e guarda literalmente o contrato na gaveta, por isso vem a expressão contrato de gaveta. Ah, não, porque agora não tenho dinheiro para fazer a escritura, vou pagar impostos, vou pagar taxa de cartório. Isso pode sair muito caro. Então a dica é: comprou, faz a escritura, registra, finaliza isso para você ficar tranquilo. Doutora, aqui no mercado de Natal tem atraído muitos investidores estrangeiros. Nesse caso, é preciso ser observado também quem vende e por quem compra, não é isso? Sim, o investidor estrangeiro, ele tem sim investido sempre, especialmente aqui no Nordeste do Brasil. E para o investidor, se ele vem investindo com a intenção, por exemplo, de tirar um visto imobiliário, ele tem que redobrar os cuidados, porque ele tem que realmente conferir se quem está vendendo é o seu real proprietário, se a matrícula está ok, como é que vão ser feitas as transferências de recursos internacionais, para que não haja nenhum tipo de lavagem de dinheiro para quem está vendendo e para quem está comprando, ter certeza que o dinheiro vai entrar na conta de quem está vendendo para que ele possa se beneficiar disso. A gente tem o que a gente chama, nos Estados Unidos, você deve ter ouvido falar do Golden Visa deles, né? Então, a gente também tem o nosso Golden Visa. Então, o investidor que chegar e colocar pelo menos R$ 700.000, investir R$ 700.000 em um imóvel aqui, ele já tem direito ao Golden Visa no Brasil. Fora do Nordeste é R$ 1 milhão. Mas, para isso, o imóvel tem que estar completamente irregular. Então, eu diria que, repetindo, fechando e resumindo, para quem está vendendo, se preocupar com a origem do dinheiro, ter certeza que vem pelo Banco Central, que está regularizado. Para quem está comprando, aí serve todas as dicas que eu dei anteriormente, somada ao fato de, vamos confirmar aqui se realmente quem está vendendo está lá com o registro direitinho na matrícula do imóvel, se a conta bancária que vai receber é de titularidade dele, ou ele pode ter um problema na hora de transacionar e não se beneficiar com o visto no Brasil. E agora, para a gente finalizar, doutora Michele, eu quero que a senhora deixe um recado final para quem está pensando em comprar um imóvel e ainda tem dúvidas. Bom, eu acho que comprar um imóvel é sempre um investimento interessante para a vida toda, como eu falei, por mais que a gente hoje tenha perdido um pouco a cultura do imóvel com a criptomoeda, com bolsa, com investimentos financeiros, o imóvel continua sendo um investimento seguro. Mas a grande dica é, ele só é seguro se você, antes de colocar o seu dinheiro, fazer aquela transferenciazinha para o vendedor, verificar as condições desse imóvel. Então, sempre procurar saber se esse imóvel está regular no cartório, pedir uma certidão, seja ele na planta, seja ele usado, seja de que forma for. Essa é a dica de ouro. Ir ao cartório. Para isso, não precisa nem do advogado. A pessoa pode ir sozinha. Agora, daí para frente, o olho do especialista vai mudar tudo. Porque um contrato, ele tanto pode proteger como ele pode prejudicar. Ok, eu conversei com a advogada especialista em direito imobiliário, Michele Maciel, sobre o boom do mercado imobiliário aqui em Natal. Doutora Michele, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Marcelo, fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida, pode nos procurar. Maxwell Moraes, para a Rádio Universitária. Foi? Nem precisamos regravar? É,